Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br. Hoje estamos no vídeo número 165, continuando aí a micro-resenha do livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Hoje ainda continuamos na frase: hoje a cidade está a caminho de se tornar muito rapidamente, no mundo inteiro, um produto técnico. Então, no último vídeo, nós falamos até do Jan Gehl, um arquiteto, falando sobre a ideia dos modernistas a respeito da construção das cidades. Então, ele colocou de maneira muito apropriada, é um arquiteto assim, que tem uma visão a respeito da urbanização muito sofisticada, muito humana, muito centrada nas relações. E nós vamos ver outros trechos daquele vídeo hoje. Mas antes nós temos que deixar bem claro sobre o que é a cidade contemporânea, a cidade moderna. Antes de mais nada, a cidade hoje, moderna, contemporânea, é fruto do sistema capitalista. Não tem o que falar. Quando o Milton Santos fala sobre produto técnico, e nós sabemos que pela técnica não existe um objeto técnico sem ter um fim claramente proposto antes da sua construção. Então, se o objeto é técnico, alguém pensou sobre a finalidade dele antes mesmo que ele fosse produzido. Havia uma finalidade para aquilo. Então, se a cidade é fruto de uma produção técnica capitalista, e nós sabemos qual que é o intuito do capitalismo: lucro através de pessoas, a chamada mais-valia. Exatamente, o capitalismo lucra através da mais-valia, que é o trabalho não pago ao trabalhador e se apropriado pelo capitalista. Então, se toda a lógica capitalista gira em torno do lucro e a cidade é um produto técnico do capitalismo, é óbvio que a cidade foi feita para dar lucro. E lucro a quem? Ao capitalista. Não tem muito segredo nisso. É que nós vivemos uma ideia romântica de que as pessoas vieram para a cidade de maneira livre e espontânea. Então isso nos causa uma sensação de que isso foi natural. E nós sabemos que não há nada natural nesse processo. Então, para que fique claro, eu vou ler aqui um trecho. É só você colocar no Wikipedia cercamentos Inglaterra, certo? Que é o processo prévio da formação das grandes cidades na Inglaterra. Então está escrito lá, pesquisa simples, gente. Por meio dos cercamentos, foi o fenômeno pelo qual as terras de uso coletivo na Grã-Bretanha começaram a ser cercadas para que passassem a ser terras de uso individual. Esse fenômeno se intensificou durante a época da dinastia Tudor, no século XVI. O cercamento teve início ainda no século XII. Grande parte dessas terras cercadas passou a ser utilizada para pasto, geralmente para a criação de ovelhas. Esses cercamentos eram frequentemente realizados unilateralmente pelos proprietários das terras e podiam resultar na destruição de aldeias inteiras. Então, vamos fazer o contexto. Havia um uso coletivo da terra, instituiu-se essa lei dos cercamentos e essa lei foi sendo amplificada e ela resultava na destruição de aldeias inteiras. Aldeias são vilas de pessoas. O fenômeno foi impulsionado pelo aumento da demanda estrangeira por lã inglesa, especialmente no século XV e XVI. Ocorre que a criação de ovelhas exigia menos trabalhadores,
do que as atividades agrícolas. Desse modo, o fenômeno resultou em um grande deslocamento dos camponeses para as cidades e na redução da produção doméstica de grãos, o que tornou a Inglaterra mais suscetível à fome causada por alta de preços de alimentos importados, especialmente em situações de guerra. Então, nós tínhamos uma propriedade coletiva. Essa propriedade coletiva foi sendo apropriada por alguns monocultores ou capitalistas, protocapitalistas, e a população que vivia nas aldeias foi empurrada para as grandes cidades. Empurrada para as grandes cidades num contexto de queda de produção de alimentos, inflação, né? E falta de moradia, um cenário parecido com o do Brasil. Devido aos problemas sociais gerados, a prática foi denunciada pela igreja e algumas leis tentaram restringi-la, mas a prática foi apoiada pelos mais ricos e continuou a progredir. Thomas More criticou a prática na obra A Utopia. Os moleiros também foram prejudicados devido à redução da produção de grãos em muitas regiões da Grã-Bretanha. Muitos dos camponeses que perderam seu trabalho devido aos cercamentos, perderam o trabalho e a moradia, passaram a se dedicar a atividades criminosas. Então aumentou a criminalidade? Sim. É porque o inglês é ladrão e gosta de roubar? Não, porque ele perdeu sua casa e perdeu seu trabalho e vai para as grandes cidades. É óbvio que o aumento da criminalidade ia crescer e era um fato inevitável. Nesse contexto foram elaboradas diversas leis para restringir os cercamentos. A primeira delas foi aprovada em 1489, na época de Henrique VII da Inglaterra. Nos 150 anos seguintes, 150 anos de lei de cercamentos, foram aprovadas mais 11 leis sobre o assunto. A lei de 1489 previa que quando o cercamento resultava na destruição de casas, metade dos lucros iria para o conde do lugar, até que as casas fossem reconstruídas. Quando? Nunca. Então você imagina, é um sistema de leis que favorecia sempre os mais ricos. 150 anos de leis desse tipo, certo? Então não dá para falar que as cidades inglesas foram frutos de mobilização ou movimentação de pessoas espontaneamente para as grandes cidades. Se na Inglaterra não foi assim, no Brasil obviamente que não é. As cidades são frutos de deslocamentos que se fazem parecer naturais. O nordestino está vindo lá para São Paulo, o mineiro está vindo para São Paulo. As pessoas mudam para as grandes cidades em busca de melhores condições. Sim, porque as condições do lugar onde elas estavam se deteriorou rapidamente. Então, os modernistas que previam, que elaboraram essas cidades, eles sabiam disso. Olha, um contingente populacional vai ser deslocado nos próximos 150 anos. Então, o urbanista na Inglaterra, ele sabia do contingente populacional a ser deslocado. A cidade foi projetada nesse intuito de receber um contingente populacional. Por isso que ele fala. Por isso que no vídeo anterior, se você voltar lá no sinalzinho, Le Corbusier dizia que as cidades são ruins, que nunca deveriam ter sido construídas, né? Que não são boas para pessoas, cidades são ruins, pessoas conversando em cidades são ruins, espaço para debates em cidades são ruins. E ele lembra a questão das barricadas. Todo mundo sabe que quando ele se refere a barricadas, ele fala da Revolução Francesa. Ele fala, olha, nós não podemos deixar esse pessoal todo junto na cidade,
porque vai fomentar debate, vai fomentar convívio e daqui a pouco nós vamos ter barricadas de novo. Então, o medo sempre foi alocar pessoas no mesmo espaço e espaço de convívio, e esse espaço de convívio gerar espaço de debate, esse espaço de debate gerar um espaço de mobilização, e essa mobilização vinha a resultar em coisas muito semelhantes ao que viveram em 1789 na Revolução Francesa. Então quem pensou a cidade pensou em evitar aquilo que aconteceu na França, certo? Mas aí continuaremos no próximo vídeo, que já deu os 10 minutos. Não se esqueça de avaliar a aula, isso é importante avaliar. Gostou da aula? Like. Não gostou? Dislike. Mas é importante que você avalie a aula. Avaliando a aula que nós temos como saber se o conteúdo está claro ou não. Ok? Vejo você no próximo vídeo.